você está vendo esse vídeo é que você se inscreveu em nosso curso online Raciocínio Clínico, uma sistematização pertinente. Ficamos muito contentes com a confiança depositada. Sabemos que já são grandes as demandas de estudo que todos têm no seu dia a dia. E adicionar mais uma pode parecer loucura, mas não será. Pelo contrário, acreditamos muito fortemente que os princípios desse curso farão todo sentido para você, inclusive tornando mais compreensível e prazeroso outros estudos conteudistas que você tenha. Isso porque, sem um raciocínio clínico sistemático que seja organizador, todo e qualquer conteúdo parecerá solto ou será sustentado por simples memorização. E isso você já deve ter percebido que não é legal, nem para a fluidez, nem para o prazer do exercício profissional, não é verdade? Então, vamos lá! Quais serão os módulos pelos quais passaremos juntos ao longo desse curso? O primeiro módulo é o que você já conhece sobre o assunto. Nesse primeiro tópico, faremos um pré-teste para que possamos conhecer previamente o seu nível de conhecimento que você já tem sobre o assunto. Isso nos dará tanto a dimensão do quão aprofundado o curso poderá evoluir, quanto poderá nos mostrar o quanto vocês mesmos evoluíram em termos de conhecimentos quando formos realizar o nosso pós-teste ao término do curso. Depois disso, vamos para o raciocínio clínico. O que é? Nesse momento, traremos uma conceituação introdutória sobre o tema. Como você já não soubesse, vamos mostrar a importância do tema. Para tanto, traremos dados até um tanto quanto alarmantes que mostram quanto erros diagnósticos são comuns e como deficiências no raciocínio contribuem para eles. Passando para o terceiro módulo, chamado Como você faria com o seu conhecimento prévio, você será exposto a casos clínicos simples, mas bem corriqueiros. Você deve tentar resolvê-los como faria normalmente com o seu conhecimento prévio, mas iremos utilizar uma metodologia chamada Think Out Loud, ou seja, pensando alto, para que você faça o exercício de expor às claras o que você está pensando. Isso não é uma coisa que costumamos fazer, mas você perceberá que fará toda a diferença pensar sobre o que se pensa. Já no quarto módulo, Como aprender a pensar como profissional de saúde, é que começaremos de fato a adentrar propriamente no tema de raciocínio clínico. Para tanto, faremos uma viagem para dentro da cabeça dos profissionais de saúde mais experientes para entender o que acontece dentro da cabeça deles para que eles consigam diagnosticar tão bem. Com o entendimento da teoria do processamento dual, tentaremos desvendar aquela intrigante questão do dom ou da experiência que devotamos aos nossos mais brilhantes professores. O quinto módulo, E agora? Como você faria? É o momento em que, de posse dos conhecimentos teóricos obtidos nos tópicos anteriores, você será desafiado com outros casos clínicos um pouco mais complexos. E para resolvê-los, você utilizará um roteiro criado especialmente para isso, como para guiar, ainda que forçosamente, o seu cérebro a pensar em termos diagnósticos de forma sistemática e consciente. Acreditamos que esse exercício é importante para treinar você a raciocinar de forma lógica. Isso, infelizmente, não é muito, em geral, treinado, porque as escolas e as residências têm ainda dispensado escassa atenção ao aprendizado de raciocínio clínico de forma específica, agindo como se as habilidades cognitivas específicas desse processo não pudessem ser explicitamente ensinadas. Elas ainda entendem que a simples absorção de informações teóricas associadas à observação de conduta dos professores perante os pacientes seja suficiente para internalizar no estudante o jeito próprio de pensar do profissional de saúde, como que por osmose. Mas, como queremos demonstrar nesse curso, isso não é uma verdade. É claro que é interessante utilizar a heurística, que é um conceito que vamos aprender no módulo 5, mas acreditamos que é importante desenvolver primeiramente o que a gente chama de sistema tipo 2, outro conceito que vamos aprender no módulo 5, quando falaremos de processamento dual. Enfim, cenas para os próximos capítulos. Passando para o módulo 6, a gente vai falar sobre como aprender a pensar como profissional de saúde moderno. Iremos adentrar no momento em que certamente será o mais denso do curso. Iremos explorar a fundo conceitos da prática em saúde baseada em evidências. Mas apesar de trabalharmos aqui com cálculos matemáticos, um tanto quanto complicados, a ideia não é necessariamente dominar os cálculos. Na verdade, queremos introjetar o pensamento bayesiano, ou seja, a forma de raciocinar em termos de probabilidade, mesmo que não as calculemos. Já chegando no módulo 7, como aprender com seus próprios erros, vamos conversar sobre outro assunto bastante intocado. A gente não costuma falar de nossos próprios erros. E isso por si só já é um grande erro. Conversaremos sobre o que são, como ocorrem, quais são as implicações e como evitar os chamados vieses cognitivos. Será um módulo bem interessante.
E por fim, o módulo 8, o que você passou a conhecer. Esse será o momento em que finalmente esperamos obter resultado do que o ensino explícito da maneira de bem raciocinar contribui para otimizar a formação do profissional. Esperamos que isso melhore o seu desempenho diagnóstico, estimulando o seu autoaprendizado, conferindo-lhe autonomia para entender o porquê chegou a determinada conclusão diagnóstica e, sobretudo, enchendo-lo de prazer no exercício exitoso da prática em saúde. Ufa, é muita coisa nova, não é mesmo? Mas passaremos por tudo isso de maneira mais confortável, com videoaulas curtas, que vocês podem ver a qualquer momento e também com exercícios práticos, que vocês podem tomar de base para transformar o seu aprendizado na faculdade ou na residência ou no curso da vida. Todo esse conteúdo e a organização dele foram muito pensados para fazer com que você domine os conceitos e para quem se interessa em docência possa inclusive reproduzi-los para que mais pessoas se beneficiem deles. Na verdade, esse é um curso, é uma grande resenha do nosso estudo sobre o assunto e você pode acessar as nossas referências bibliográficas na pasta dedicada a isso, no menu inicial do curso. E é nesse ponto importante contar um pouco da minha história pessoal. Meu nome é Gregório Rodrigues. Hoje formado como médico, houve uma época em que lá atrás eu me vi muito intrigado com a capacidade dos nossos melhores professores. Com os olhos de estudante principiante, eu me perguntava se não haveria ali algum dom que determinasse o quão bom seria um médico ou um profissional de saúde. Como não suportasse aquela ideia de que sem dom eu não seria tão bom profissional de saúde quanto eu gostaria, eu fui buscar respostas. E um dia, muito fortuito, eu me deparei com um livro empoeirado na prateleira menos visitadas da Biblioteca Baeta Viana da UFMG. Estava ali o último livro escrito por Mário Lopes, O Processo Diagnóstico nas Decisões Clínicas. Esse livro, que descreve tintim por tintim como se processa o fenômeno do raciocínio clínico, me abriu a mente. Eu pude ver que não se tratava de dom, tampouco de uma simples questão de experiência. Existe uma maneira sistemática, explícita, consciente de se aprender a raciocinar. E a partir desse dia, eu soube que eu poderia pensar como os bons médicos ou profissionais de saúde que eu admirava. E é dessa certeza que eu quero compartilhar com vocês. Agora que vocês já sabem um pouco da minha história, gostaria de perguntar para vocês também se você tem alguma história individual relacionada ao tema raciocínio clínico que te marcou e você gostaria de compartilhar conosco. Se for o caso, deixe um post no fórum do módulo Boas-Vindas. Por exemplo, qual foi sua história de relação, a maneira de pensar do ponto de vista clínico? Você teve alguma dificuldade ao longo desse processo? Como lidou com essa dificuldade? Quando percebeu que estava pegando o jeito? Isso foi consciente? Você acha que poderia ter sido diferente? Isso influenciaria no seu prazer no exercício de aprender ao longo da faculdade ou na prática? Como? Por quê? Enfim, fique à vontade para nos contar e seja bem-vindo ao curso Raciocínio Clínico, uma sistematização pertinente. Até mais!